Neemias, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória venha ser dado a Ele. Porque para Ele, por Ele são todas as coisas. Ele sim merece ser honrado nesse lugar. Assim como a palavra diz, importa-se que Ele cresça e que eu diminua. E que nessa noite, algo de transformador venha acontecer sobre a tua vida. Amém? Quem encontrou? Quem não encontrou, diga amém. Vou esperar um pouquinho mais você, para que a gente possa acompanhar a leitura. Vamos ler no versículo de número 1. Diz assim a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltavam e os que sobreviveram ao cativo, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram, os cativos, estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Depois de ouvir essa palavra, sentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Amém? Somente até aqui essa palavra vai ser lida. Peço que você feche os seus olhos essa noite, que você leve os seus pensamentos até o trono de Deus. Eu sei que você veio essa noite aqui, não foi simplesmente para olhar para mim, porque eu não tenho nada a te oferecer. Você não veio essa noite a olhar os levitas que estavam entoando louvores ao Senhor. Você veio essa noite aqui porque você veio em busca de ter uma resposta do nosso Deus Todo-Poderoso e revigorar suas forças. Você pode estar dizendo: Senhor, eu cheguei aqui somente o caquinho, mas o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim. Essa noite é uma noite de restauração, hoje é uma noite de aprendizado, e eu quero que você, líder, saia daqui ciente daquilo que você veio buscar, conhecimento. E além de mais, você vai sair daqui cheio de virtudes do poder do Espírito Santo. Espírito Santo, gratidão por esse dia, gratidão por todas as coisas que tivemos, Senhor, de contratempo hoje, gratidão pelas tuas maravilhas, gratidão por todos os irmãos que hoje se fazem presente. Sei que muitos poderiam estar aqui, mas não conseguiram chegar, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles. Mas hoje a nossa preocupação é com os que estão aqui reunidos. Nos dá uma boa palavra para falarmos ao coração da tua igreja, e que no desenvolvimento dessa palavra eles possam trazer, Senhor, no seu coração, no seu ser, no seu íntimo, Senhor, algo construtivo para que eles possam, Pai, fazer acontecer no dia da célula. Então hoje, Pai, eu não tenho meninos simplesmente aqui, eu tenho líderes de excelência, futuros líderes, meu Deus, que vão estar diante de trabalhos, diante de situações adversas, a qual eles vão ter no Senhor o escape todos os dias. Então, Pai, capacita a tua igreja, capacita os teus líderes e fala de uma maneira muito especial. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Se a gente for observar aqui o contexto dessa palavra que fala sobre Neemias, algumas vezes nós já ministramos sobre a pessoa de Neemias. Neemias vivia uma vida muito difícil porque ele sabia que onde seus pais residiam estavam em ruínas. E Neemias somente ouvia falar de pessoas, os acontecimentos que existiam naquele lugar. E a Bíblia diz aqui que um certo homem veio, irmão de Anani, veio de Judá, com mais alguns homens, e ele lhe pergunta: aqueles que sobreviveram do cativo, como eles estão? Como que eles podem estar?
Eles responderam: os que sobreviveram ao cativo estão passando grandes aflições e vergonha lá na província, e os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Se a gente for olhar para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração, para dentro do nosso ser, você que um dia batalhou tanto para construir algo, e você deixa na mão de pessoas, e depois você pensa que essas pessoas vão ter o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma dedicação com aquilo que você passou tempos construindo, e você por um tempo descobre que tudo aquilo que você pagou um preço está em ruínas, foram derrubados, foram tomados cativo, pessoas foram levadas ao exílio, pessoas estão sofrendo. E esse sofrimento aqui, eles não diz com exatidão, dizendo que eles passavam necessidade. Ele não diz aqui que eles estavam passando por lutas internas, não diz. Mas a gente, no nosso cotidiano, a gente pode entender que nós, como seres humanos, passamos por essas aflições. Passamos por dificuldade financeira, passamos por dificuldade espiritual, temos uma luta dentro de nós mesmos. E Neemias só ouvia falar desses acontecimentos. Então Neemias chega a um certo ponto dele chorar a Deus e clamar a Deus, pedir que Deus viesse entrar com providência, com misericórdia. E a Bíblia diz que quando Neemias ele ouve falar dos acontecimentos, ele volta a jejuar novamente, dando continuidade àquilo que um dia ele começou. Só que para que isso viesse a acontecer hoje, a gente tira Neemias aqui como protagonista de uma grande história, de um grande acontecimento. Por que, pastor? O grande acontecimento. Imagine o que não seria de Jerusalém se não fosse Neemias. O que seria hoje do grande Vitória? O que seria hoje dentro da tua família se não fosse você se levantar como sacerdote? Aí você olha para mim e diz assim: pastor, mas é tão difícil, porque lá em casa só é eu. Não tem problema, o importante é ter alguém, porque do nada tudo se foi feito, e hoje você tem que ter algo para que Deus venha trazer a transformação. Deus ele não está disposto a saber a numerosidade, Ele quer saber simplesmente o que você tem hoje para transformar. Hoje Jesus ele não quer saber quantos peixes, né, nós temos, não, Ele simplesmente disse assim: o que nós temos aqui? Ele disse: nós temos os pães e os peixes, amém, isso é o suficiente. O profeta chega e diz: mulher, o que é que tu tem na tua casa? Ela disse: eu não tenho muita coisa, a não ser uma botijinha de azeite, um punhado de azeite, então já é o suficiente. Então hoje, para que Deus transforme a vida de muitas pessoas, você precisa estar na posição. E eu fico olhando aqui a ousadia de Neemias, e eu gostaria aqui de trazer 3 pontos fundamentais para que a gente pudesse se fazer essa palavra. O primeiro ponto fundamental que eu gostaria de trabalhar com a igreja é a fé. Em Hebreus, a palavra de Deus, ela fala que sem a fé é impossível a gente agradar a Deus. E o que ele traz de conceito sobre fé? Em algumas traduções diz que a fé é um fundamento das coisas que não se viu, mas na certeza daquilo que você se espera. Isso é fé. E quando a gente está tratando como líderes, eu sei que não só a sua vida, mas como a minha, é voltado de altos e baixos. Como a gente aprende na legislação, é aclives e declives. Tem um momento que estamos lá em cima, tem momentos que estamos lá embaixo. Tem dia que a nossa fé está transbordando em erupção que nem um vulcão, mas tem dias que está que nem uma calçada, jorrando, escorrendo, sem fé, sem nada. Mas por quê, pastor? Porque você foi chamado, porque você foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Você foi vocacionado para fazer uma diferença nesse bairro. Você foi levantado simplesmente nessa igreja, não foi para você estar sentado, mas foi para que você pudesse tomar posse daquilo que Deus colocou para você. E como é que isso vai acontecer se não tivermos fé? Eu olho para o contexto de Neemias e eu consigo fazer uma comparação com você. Orou muito, jejuou muito, procurou saber muito. O que é se conhecer? Muito, é procurar entender, para que você possa ter, para poder você transpassar para outras pessoas. Neemias era uma pessoa que ele dizia assim: depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a chorar, a jejuar perante Deus dos céus. E ele disse: Senhor, olha o que Neemias disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpre as tuas alianças e usa de misericórdia para aqueles que te amam e obedecem os teus
mandamentos. Hoje, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente mover montanhas. Sem fé é impossível a gente mover o coração de alguma pessoa. Porque através da nossa fé é que vai acontecer a manifestação do poder de Deus na vida de outras pessoas que estão necessitadas. Mas como isso vai acontecer? Quando eu me posicionar. E eu sei que não vai depender de homem ou mulher alguma. Vai depender daquilo que Deus ele vai me entregar. Aí você vai ver aquilo que Deus ele vai fazer. E você vai chegar um tempo e vai dizer: Senhor, mas está demorando, calma. Porque tudo é um momento de preparação. Deus ele não vai simplesmente pegar um angu e jogar para ti, destroça e come, não. Deus ele vai preparar um ambiente para que quando você chegar, você não tenha nem que mastigar. Ele vai dizer: só recebe, se alimenta. Porque hoje você passou pelo processo da perseverança, da persistência. A fé é algo indispensável na vida do líder. Por que você fala isso, meu pastor? Porque eu sei que você como líder chega a um ponto de querer desistir. Chega a um ponto de você querer abrir mão. As lutas vêm, as adversidades vêm, e você não vê que o seu trabalho não está tendo fruto. Você não precisa ver o seu fruto. Deus precisa ver a sua persistência no trabalho. Aí vai vir os frutos. Sabe por quê? Ele é o bom pastor. Ele tira, ele coloca, ele acrescenta. Mas se você perseverar até o final, como o Apocalipse diz, você vai receber. Você vai ter resultados. Eu vejo pessoas, Vinícius, lutando. Como sempre eu estou olhando uns estudos de mentoria. O camarada disse: o mais vergonhoso não é o recomeço. O mais vergonhoso é a desistência. Quantas vezes você já quebrou na sua empresa? Disse várias. Mas chegou uma hora que de todas as que quebraram, eu aprendi. E hoje, essa aqui vingou. O que você tem tirado, líder, hoje, dessa convivência com os seus liderados? O que você tem tirado de proveito com tudo que você tem vivido hoje dentro da sua célula? O que tem sido bom? O que tem sido mal? Tem sido algo que possa trazer uma eficácia, uma edificação para dentro da igreja? Sim ou não? Se você disser não, então aonde estão os pontos que estão trazendo sequelas para dentro da célula? Porque a Bíblia diz que quando a árvore ela dá fruto, nós fazemos o quê? Nós podamos para que ela venha dar mais frutos. E qual é o processo da podagem? O processo da podagem é você tirar aquele ramo que consome e não traz resultado. Você pode observar, você que planta, o João você que planta, você bota uma plantinha, aí ela está bem grandinha. Aí quando pensa que não, começa a nascer aqueles brolhos. E aqueles brolhos vão começar a tirar nutriente dessa planta, e eles não vão conseguir dar fruto rapidamente, porque os galhos não vão produzir. Aí é preciso você fazer o quê? A podagem. Você vai lá, tira aqueles brolhos, corta os galhos, e aí ele começa a desgalhar mais ainda. Então cada galho que nasce, é mais fruto que vai dar. Então dentro da célula, nós temos que observar o que está acontecendo hoje, que não está trazendo resultado. E quando não vem um resultado, você se entristece. Por quê? Porque faltou a sua fé. Você não está conseguindo ver o futuro, você só está olhando o presente hoje e se comparando ao passado. E aí o passado não falta mais na sua vida. E o que você não conquistou lá, trabalhe para que lá na frente você conquiste. Se foi catastrófico algo que aconteceu lá, trabalhe hoje para que lá na frente você venha trazer resultado, você venha trazer frutos. Mas isso só vai acontecer se você tiver fé. Eu acredito na vida de Neemias, que foi um homem que persistiu muito ali diante de Deus. Deus me dá condições. E chega um ponto de Neemias chegar e dizer para o rei olhar para ele e dizer: o que acontece contigo, que teus semblantes estão entristecidos? Disse: meu Senhor, aconteceu uma ruína, aconteceu coisas difíceis na minha vida, os meus parentes, meus pais, aconteceu X coisas. E o que eu posso fazer para te ajudar? Eu quero que o Senhor me libere. Eu quero ir lá. E disse: tudo bem, mas quanto tempo você vai precisar? Eu vou precisar de um tempo para mim ir lá e resolver as coisas. E que mais? Eu preciso que o Senhor me dê algum documento, alguma assinatura, que eu possa chegar em outras províncias, em outros reinados e pedir passagem e eles liberarem. E prontamente o rei dá um documento. Neemias vai: mas eu vou te esperar, Neemias. E Neemias sai com toda a alegria do seu coração.
Neemias não sai simplesmente com o coração voltado de carinho, mas ele sai com o coração voltado cheio de fé, porque ele sabia que onde ele fosse ia trazer resultado. E eu fico imaginando o Neemias chegar em certo local e contar a história, e Deus começar no momento da caminhada a provisão de todas as coisas. Chegou no país vizinho, o que aconteceu, Neemias? Está aqui, o meu Senhor mandou a carta para ti. Poxa, muito bem, o que eu posso te ajudar? Eu preciso de madeira. Imagina aí, preciso de madeira. Tudo bem, reúne o pessoal aí, acompanha Neemias, o que ele precisa? Ele precisa de madeira. Sirva ele. Quando chega lá no outro lugar, Neemias, e nós, o que podemos te ajudar? Olha, eu preciso de prego, eu preciso de martelo, eu preciso de todas as coisas. E assim começa a acontecer a provisão. A Bíblia não conta dessa forma, mas eu imagino como poderia ser Deus trabalhando de uma forma muito rápida na vida de Neemias, porque ele via Neemias um coração voltado cheio de fé, de querer fazer a obra acontecer. Às vezes a gente olha para dentro das células, a gente não encontra pessoas capacitadas. Deus, ele não quer capacitado, ele quer capacitar pessoas, e essas pessoas não se posicionam para que Deus possa vir usar, porque a gente só olha a incapacidade das pessoas. Bem que poderia ser assim, mas se fosse para ser, Deus, ele não tinha colocado você aqui para fazer uma diferença na vida da outra pessoa. Deus, ele quer trabalhar primeiro em você, para que as outras pessoas possam ser um referencial. Deus precisou primeiro trabalhar na vida de Neemias, para que pudesse acontecer algo na vida de outras pessoas. E Neemias chega num lugar cheio de fé, e poderia chegar como a minha vida e como a sua vida se desmoronar quando ele chega e vê o cenário caótico. Por exemplo, o cenário estava destruído, mas Neemias, ele foi voltado com um coração cheio de fé. Diga fé. E o que é fé? Diga para você mesmo, fé é aquilo que eu tenho que agrada o coração de Deus. Diga para você mesmo, fé é aquilo que eu tenho que agrada o coração do Pai. E outro ponto que eu quero falar aqui é sobre visão. Quando a gente olha o contexto das células, tem se tornado algo que eu posso dizer assim, monótono. O que é isso, pastor? É algo repetitivo. Tem algo que a gente consegue trabalhar dentro da célula, que é um cronograma. Quem vai fazer a abertura, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer aquilo outro. Procuramos hoje fazer que nem aquele camarada que fala sobre a startup. Quem lembra do que eu falei sobre a startup? O que é a startup? Que ele fala, a startup é você ser dono de uma ideia, e essa ideia todo mundo vai querer adquirir. Para que venha adquirir, você vai ter que comprar. Então todo mundo vai ter, mas você vai executar de uma maneira diferente. Deu para entender aí? Ou não? Temos um cronograma. Vai acontecer. Mas as pessoas vão dizer, ei, essa foi a célula. Essa aqui foi a célula que mexeu meu coração, mexeu meu espírito, mexeu a minha alma, e hoje eu posso entender aquilo que Deus tem para mim aqui. Tem que mexer a estrutura de pessoas através da sua célula. Porque tem pessoas que entram, é que nem o culto. O culto tem abertura, tem o louvor, tem a palavra, tem o ofertório, tem os avisos, tem algo, tem aquilo outro. Então tem pessoas que já sabem o cronograma, que nem as igrejas católicas têm. Aquele documentozinho lá, aquele papelzinho, até no momento de louvar tem. Temos que fazer algo diferente, porque estamos trabalhando com vidas, e eles têm que se sentir chamativo aquele lugar, para que eles possam estar. E como é que isso vai acontecer? Através da sua visão. Ei, eu tenho uma ideia, eu tenho uma visão. Poxa, mas é tão legal a gente trabalhar numa visão, e essa visão, ela vai te levar a um lugar onde ninguém ousou chegar, e você vai chegar, diga amém. Você vai chegar lá. Mas para que isso aconteça, você precisa acreditar em você mesmo. Se você não acreditar em você, nada vai acontecer. Porque se eu não for o protagonista da minha história, quem vai ser?
Eu não posso dizer, Zenaide, tu precisa levantar de manhã, orar, pagar um preço para que Jesus possa te abençoar. Não, sabe por quê? Isso é o básico da vida do cristão. Só que nós temos que ter visão para onde nós estamos indo. E para onde você está indo? Para onde você está levando pessoas? Eu estou sendo influenciador, estou sendo influenciado. O que eu tenho demonstrado? O que as pessoas têm visto em mim? Que visão nós temos trabalhado para que as pessoas possam se sentir atraídas por esse trabalho? Nós aprendemos 2 carros-chefe dentro da igreja para que a igreja possa explodir e crescer. Primeira coisa são as células. As células têm que ser motivadas, as células têm que ser transformadoras, para que as pessoas se sintam bem. E o segundo ponto é o culto de celebração, domingo. Tem que ser um culto, meu irmão, para que as pessoas cheguem lá e dizer, poxa, mas foi tão avivado, foi tão legal. No domingo estava aqui, veio uma senhora, uma morena, e a mãe dela. Aí ela disse, nós já estamos indo, pastor, só vim agradecer. Eu digo, não tem que agradecer não, sinta-se bem-vinda. Ela disse, não, eu senti algo tão diferente, sabe por quê? Porque eu fui acolhida. Vocês deram uma atenção especial para nós. E eu não percebi isso, nós fizemos o básico. E o básico já fez uma transformação na vida das pessoas. Imagine você trabalhando mais ainda. O que é esse trabalhar? É você se dedicar. É você recepcionar, é você se importar, é você ligar, é você visitar, é você estar lá e dizer, nós estamos juntos. E vai acontecer sim, sabe por quê? Porque se esse Deus que eu sirvo fez na minha vida, vai fazer na tua. E como é que isso vai transformar? Quando você acreditar em você mesmo e você tiver uma visão de fazer o trabalho acontecer. Existe coisa na nossa vida que é tão simples, Berg, que move o coração de muitas pessoas, e muitos não conseguem perceber isso. Uma visão diferente. O que é? O evangelismo. Evangelize. Faça o evangelismo pessoal. Visite as pessoas não só no dia do culto. Não visite essas pessoas somente no dia que vai haver a célula. Visite assim espontaneamente. Poxa, meu irmão, eu vim aqui contigo. Reúna alguém da sua célula e vai lá na casa dessa pessoa. Compra um refrigerante, compra uma bolacha recheada e vamos merendar junto aqui. Vamos ter comunhão. E vai acontecer. Existem momentos, irmão Diego, que a gente percebe que as pessoas só se preocupam com a gente no momento do culto. Ei, ele só se preocupou comigo no culto porque quer estar lá, que eu esteja lá. Eu falo por mim, se eu fosse uma pessoa que se lembrasse de mim só no dia que fosse para me estar numa célula, no culto, eu ia me sentir desprezado. Te falo. Eu só sou importante nesse dia e nos outros. Eu não sou importante? Diz um ditado que diz que aquele que não é visto não é lembrado. E como é que ele vai ser lembrado se você não vai estar lá? Como é que essa pessoa vai ser lembrada se você não se importa? Se você não tem uma rotina, se você não tem ali uma determinação para tal coisa? Aí você pode dizer, poxa pastor, mas é tão difícil para mim. É fácil para o senhor estar falando lá? Não, não é fácil para mim não, queridos. Não é fácil. Porque se fosse tão fácil, um comando daqui se geraria aí. Uma palavra, como disse assim, Senhor, uma palavra tua basta. E aconteceria. Ah, mas quem falou isso foi Cristo, né? Centurião falou para Cristo. Mas a Bíblia diz que toda autoridade está debaixo da autoridade dele. Toda autoridade foi constituída por ele. Então o pastor falasse e mudasse o contexto da igreja, hoje não tinha lugar para ninguém aqui. Mas hoje está um lugar muito vazio. É falta de compromisso? Não. Não vou dizer que é falta de compromisso, porque tem gente que adoece. Mas vamos dizer que de 100%, 30% é falta de compromisso, sim. De responsabilidade, medo, vergonha, de querer assumir algo, para que mais tarde você não venha querer passar o processo da decepção.
Não pense você que hoje você está aqui querendo aprender e mais tarde você não vai querer, porque quem escolhe é Deus, não é você não. Porque onde você estiver, Deus ele vai ter um chamado para você e Ele vai te levantar. E quando Ele te levantar, não adianta você querer fugir para Nínive, para Jope, porque se for necessário, Deus ele vai fazer um peixe te engolir, mas você vai trazer resultado lá onde Ele te colocar. Ah, mas vai ter frustração? Vai. Vai ter luta? Vai. Mas você tem que acreditar, você tem que ter uma visão. Se Deus ele é comigo, vai acontecer. Se Deus ele é comigo, vai transformar. Se Deus é comigo, vai acontecer. Vai abrir porta, vai abrir janela, vai ter providência no deserto, vai haver maná, vai haver codorna, vai haver chuva, vai fechar a boca de leão, vai estar dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque quando o líder se posiciona, Deus ele trabalha em favor desse homem e dessa mulher. Mas é difícil para mim trabalhar só, beleza, mas eu quero falar o segundo ponto. Terceiro ponto. Neemias tinha uma visão. Diga comigo, visão. Qual era a visão de Neemias? O que tinha no coração de Neemias? Tinha fé. O que Neemias foi voltado para fazer o quê? Uma construção, uma reconstrução. Neemias tinha uma visão de como ele queria que acontecesse? Ou ele simplesmente foi aleatoriamente e o que der para fazer eu vou fazer? Não. Eu estou convicto daquilo que eu quero. Eu estou convicto daquilo que eu vou fazer. Eu estou convicto aonde eu quero chegar. Eu estou convicto daquilo que eu tenho servido. E o diabo pode se levantar, quem for Sambalate e Tobia, mas eu tenho que cumprir o propósito. Eu vou chegar aos objetivos. Fica imaginando Neemias passar no meio do destroço e pula por aqui, tem um pedaço de ferro distorcido, tem outro pedaço de ferro para ali, os muros estão derrubados, é cheio de entulho, e ele olhar, poderia chegar e cair o seu semblante e dizer: Senhor, é algo impossível. Eu não imaginei que o cenário estava tão caótico e destruído, não imaginei. Mas eu fico imaginando nos meus olhos espirituais, Neemias chegar no cenário e olhar e dizer: bem, essa coluna aqui dá para aproveitar. Essa daqui está boa também, então essa daqui, se eu tirar esse material para ali, a gente já começa essa parte aqui e já vai começar a ficar legal. Só que Neemias, em muitos casos, estava que nem você. Só. Tudo é eu. Hoje eu tenho que chamar alguém. Eu tenho que lembrar alguém que tem que limpar o lugar da célula. Eu tenho que ligar para alguém para dizer: está tudo certo com a merenda? Eu tenho que ligar para alguém: irmão, tu não falta, irmão, tu convidou alguém? Ei, você precisa de cooperadores. Isso se chama espírito de cooperação, é o terceiro ponto. Cooperação. Até um tempo o Facebook me notificou algo que eu postei há muitos anos atrás, que eu coloquei da seguinte maneira: o maior líder não é aquele que faz, mas é aquele que ensina a fazer. É aquele que direciona você a caminhar com as suas próprias pernas. Porque se tudo o líder fizer, mais tarde você vai se tornar todo o tempo dependente daquele líder. Mas como o líder te dá a capacidade de você caminhar, você vai longe, você vai voar, você vai crescer. Mas para isso, Neemias precisou de cooperadores. E eu fico imaginando o cenário de uma pessoa chegar perto de Neemias e falar para Neemias: Neemias, é tu, Neemias, né? Sim, eu sou Neemias. Ô, rapaz, eu lembro de você quando eu era menino ainda. Olha o que aconteceu. As coisas se tornaram de mal a pior e tudo tornou dessa forma. As pessoas que estavam aqui foram levadas presas, estão sofrendo, estão padecendo fome, frio, e nós não temos a quem recorrer. Isso é difícil, mas nós vamos vencer. Como assim, Neemias? Nós vamos vencer. De que maneira nós vamos levantar isso daqui de novo? Isso daqui vai se tornar uma grande cidade. Isso aqui, tá vendo aqui? Ruínas. Mas começa a ver comigo esses muros levantados, portões de bronze de novo, pessoas trabalhando, todo mundo vivendo uma vida aqui, ó, de liberdade, pessoas tendo liberdade para adorar, pessoas trabalhando feliz novamente. Mas Neemias, tu não acha tão difícil para ti fazer tudo isso? Não. Eu não sou sozinho.
Tu tem alguém que vai chegar e disse, não, já chegou, você. Como assim? Disse, não, você vai me ajudar. Deus vai dar graça para nós, Deus vai dar força para nós, e nós vamos vencer. E eu fico imaginando Neemias falar isso, a pessoa olhar para Neemias, para não deixar ele meio sem graça, e dizer, não, tudo bem, eu vou te dar uma força aqui rapidinho, para a gente ver o que, é que a gente consegue fazer. E o dia começa, Neemias começa com todo o sacrifício, né, mover, e começa a trabalhar, e as pessoas começam a chegar, e aí fulano, disse, olha aqui, quem está aqui, rapaz, lembra dele? Quem? Neemias, era desse tamanho, um pirralho. Ele voltou aqui para ajeitar tudo isso daqui, que o fogo queimou. Mas rapaz, é muita coisa para vocês dois, não, para nós dois não, para nós três, vem cá, tu também. E quando tínhamos várias pessoas, chamados cooperadores, que estavam trabalhando num único objetivo, reconstruir as muralhas. Às vezes tem pessoas que têm trazido para si, então, uma tal responsabilidade, e não têm pegado os cooperadores e dado responsabilidades para eles fazerem. Está nas tuas mãos. Eu não posso, você pode. Eu vou estar de camarote vendo o teu sucesso, eu vou estar aqui na plateia torcendo por você, e você vai ser melhor do que eu ainda. A Bíblia não diz isso? Diz ou não diz? Você fará obras maiores do que eu faço. Você fará as obras que eu faço melhores, maiores. Cooperadores. Deus, Ele precisa de cooperadores para a sua obra. Deus, Ele precisa de pessoas que nem Neemias nessa obra, que não olhe para os entulhos, mas olhe para a resposta, que olhe para a solução do problema. Problema nós temos demais, e é muito fácil você dizer somente os problemas, mas você tem a capacidade de trazer a solução. Como, pastor? Você tem que ter visão para o problema. Eu sempre falo isso. Eu estava falando com o Iago, um rapaz que eu fui fazer um serviço para ele. Ele trabalha em segurança patrimonial. Eu estava lá na casa dele conversando, e ele disse assim, irmão, o senhor trabalhou muitos anos na segurança? Eu digo, só na Amazon Gás eu trabalhei quase 10. E ele disse assim, o que o senhor achou? Eu disse assim, Iago, eu vou te falar uma coisa. Todo lugar que eu chego, que eu vejo que é perigoso, eu me coloco no lugar como se eu fosse um bandido. Como assim? Eu digo, eu como um bandido, eu ia procurar o melhor lugar para mim entrar, para mim fazer o que eu devia fazer. E aí eu digo, é ali que eu vou resguardar, ali que eu vou ficar de olho. Por quê? Porque é onde se torna mais fácil. Hoje tem pessoas que têm olhado a facilidade e querendo se livrar dos problemas. Só que no reino espiritual, os problemas, eles têm que ser solucionados. Por quê? Porque você tem que ter visão. Você precisa ter fé que todos os problemas vão ser solucionados dentro da sua célula. E quando é que isso vai acontecer? Quando você atrair cooperadores. Por que atrair? Porque você tem que ser algo como um imã, você vai atrair. E eu falo para você 3 coisas. Primeira coisa que você tem que fazer é conquistar essas pessoas. Quando você conquista essas pessoas, você começa a ter admiração por elas. Elas começam a ter admiração por você. Porque você chega... eu estava... Não sei quem foi que falou para mim que domingo... Eu estava ali, aí eu peguei o netinho do seu Sérgio. Aí eu estou brincando com ele. Aí a netinha do irmão Márcio chega e começa a se enroscar na minha perna. Eu digo, meu Deus, será que eu estou atrapalhando? Quando eu penso que não, ela estava nas minhas pernas. Aí a irmã ele disse assim, ela está com ciúme. Eu digo, não acredito. Aí eu dei o nenenzinho, aí ela levantou os braços para me segurar ela. Aí pronto, ficou colada aqui. Aí disseram mesmo assim, é porque o senhor ama as crianças, o Senhor gosta das crianças e ela se sente bem perto do Senhor. Então quer dizer que isso atrai crianças, atrai pessoas. Então esse carisma que existe em você tem que atrair pessoas. E quando você consegue atrair as pessoas, você vai adquirir dela o seu respeito. E quando você tem um respeito das pessoas, você vai conseguir tirar delas o quê? Admiração. Elas vão admirar você pelo que você faz. E depois que você tem o respeito das pessoas, a admiração das pessoas, você vai ter o que das pessoas? O carinho, o amor. Então seus cooperadores, eles vão vir todo arrebentado mesmo, feridos,
magoados, sabe, entristecidos. E você vai chegar e vai dizer: ei, eu e você somos um. A tua luta é minha luta, a tua guerra é minha guerra, a tua vitória é a minha vitória. Nós vamos crescer. Segure nas minhas mãos e nós vamos caminhar. Eu lembro que quando começou o trabalho aqui na igreja, não sei quem estava aqui comigo na época, mas eu falei uma coisa, disse: pessoal, eu sei que para muitos vai ser dificultoso, para muitas pessoas vão ter aquele meio termo, uma hora eu creio, outra hora eu não creio. E eu falei assim: me dê um voto de confiança, acredite, deixe eu trabalhar. E hoje você vê como está caminhando o trabalho. Falta melhorar muito, falta conquistar muito, falta. Mas como é que a gente vai chegar ao objetivo? Quando todos os líderes se aliançarem como cooperadores para essa obra, para essa igreja. E onde a gente vai trabalhar, pastor? Nas células. As células é o braço da igreja, é a célula que vai trabalhar para que o corpo se movimente aqui. As células vão trabalhar trazendo pessoas, e os louvores vão fazer a adoração acontecer, e pessoas vão se alegrar e vão expandir esse bairro. Mas para isso você tem que acreditar que vai acontecer o tempo sim da colheita. Você precisa ter no seu coração uma visão para onde você quer chegar. E como isso vai chegar? Através dos cooperadores. Eu não vou estar só. Eu sei que eu posso contar com o Vinícius no dia que eu precisar. Eu sei que eu posso dizer: Sérgio, eu preciso de você, meu filho, lá. Márcio, toma conta para mim aqui dessa área aqui, que eu preciso trabalhar em outra coisa. Monberg, segura os homens lá nesse culto de Tadel. Ou então faça o GD com os homens lá. Mão Diego, levante homens aí, a igreja, mulheres, fale com o pessoal de célula. Vamos fazer um evangelismo em massa, vamos distribuir água. Sabe o que é isso? São os cooperadores. Só que nem todos os cooperadores estão na mesma visão. Ah, vamos falar de visão. Ei, quando se fala de visão, se fala de unidade. Quando se fala de visão, se fala de unidade. O que é unidade? É falar a mesma língua, é ter os mesmos objetivos, o mesmo propósito, a mesma fé, saber onde quer chegar. Quando a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que todos andavam em comunhão, no compartilhar do pão, né? E a Bíblia diz que todos os dias Deus acrescentava, porque eles viviam a doutrina dos apóstolos. Hoje a gente vai olhar a igreja primitiva, falar sobre visão, falar sobre cooperação, falar sobre fé. Tudo isso tinha lá. E hoje aqui queremos viver os tempos de lá. Mas quem está disposto a padecer como eles padeceram? Quem está disposto a dar a mão à palmatória e dizer: eu não arredo o pé, mesmo que doa? Quem está disposto hoje de se entregar verdadeiramente dentro de uma célula em prol de uma vida? Quando eu digo uma, é uma. Às vezes temos feito células para crente, às vezes temos feito célula para homens e mulheres de dentro da igreja, porque eu tenho ouro e prata e o levanta e anda. Temos como fazer um bom trabalho. É admirável hoje que a célula do irmão Diego está fazendo, porque eu sei que eles estão fazendo porque o Valdir está dizendo: oração pelo propósito, orando pelo propósito, orando pelo propósito. Isso daí é fé, isso daí é visão, isso daí é cooperação, porque todo mundo está impregnado nesse objetivo. Então não é só a célula deles, é toda a igreja trabalhar em prol de um crescimento do reino. Vai chegar um tempo que a gente tem aquela fé. Que nem a irmã Zenaide, 50. Ainda está isso, irmã Zenaide? Aumentou? Amém? Só que eu vou mexer um pouquinho ali na cutícula da irmã Zenaide. Posso, irmã Zenaide?
cutucar na cutícula aí? Quem acredita que vai ter 50 na célula dela no final do ano? Quem acredita? Levante a mão. Não, presta atenção. Não, peraí. Eu sei que a Bíblia diz que tudo é pela fé. Vamos esquecer a fé. Vamos dizer pelo que você vê. Quem acredita que vai chegar a 50 no final do ano? Levante a mão. Agora, quem acredita pela fé? Levante a mão. Vamos fechar essa palavra da seguinte maneira. A Bíblia diz que a fé, ela tem que prevalecer, como eu falei. Mas a fé, ela tem que ser movida através da obra. Tem que fazer acontecer. Simplesmente eu não vou orar e vai descer gente lá do céu para vir visitar a minha célula. Simplesmente eu não vou orar hoje, simplesmente eu não vou jejuar para que venha acontecer. Não vai ser mais assim. É se dispor. Quando Jesus disse ide, Ele não disse, ei, acalme teu coração aqui porque eu vou enviar. Não, Ele disse, vá, pregue o meu evangelho, ensine a guardar, batize no Espírito, né? Batize e faça acontecer. Mas Ele disse, você tem que se dispor. Por quê? Porque se você não for, a sua fé, ela é morta. E como é que vai ter uma evolução dentro da igreja se não tem quem vá buscar pessoas? Estava falando para o Guilherme, foi legal o evangelismo? Foi, pai, nós passamos na boca, era gente guardando droga, era gente fazendo. É isso que Deus quer, é você ir lá nos cativos. Eu aprendi uma coisa, que a pessoa bateu muito na tecla. Eu não vou fazer mais a merenda na célula, porque tem gente que só vem pela merenda. O camarada falou assim, disse assim, esqueça o tempo de trazer biscoito com suco tangue, o kisuke. Procure fazer o melhor, porque se nós servimos um Deus que pode todas as coisas, Deus, Ele vai te dar o melhor. Vai ter pessoas que vai estar lá pela merenda. Vai gente pela merenda, sim ou não? Quem acha que vai ou não? Levante a mão, quem acha que vai pela merenda? Mas essa merenda, ela faz essa pessoa ouvir a palavra, sim ou não? Aí essa pessoa se enche de duas coisas, e lá, depois ele não está pela merenda, ele está pela palavra. Aí você vai olhar, e não tem merenda hoje, porque ninguém tem condições, mas essa pessoa vai estar lá. Vai chegar um tempo que essa pessoa vai dizer, irmão, vamos fazer uma merenda? O que o senhor acha que dá para a gente fazer? Eu vou cooperar, eu vou ajudar, eu vou dar uma parte aqui para fazer essa merenda. Sabe por quê? A célula é para ganhar vidas. E se essas vidas hoje for pela merenda, pelo lanche, mais tarde ela vai estar pelo pão da vida lá. Então hoje nós precisamos se dispor, igreja do Senhor Jesus, em resgatar essas pessoas. Diga que vai ter um lanche, vamos lá, vai ser legal. Chegava um tempo aqui, irmão Márcio, que a célula era aqui embaixo no seu Sérgio. Ficava a gente aqui de cima olhando, Narciso, contando quantas pessoas tinha na nossa célula, para que no outro dia ela viesse fazer a célula dela e levar um a mais, para dizer que ganhou da gente. Se a nossa célula tivesse 30 pessoas, ela queria levar 31, 32, para dizer que levou mais. Chegava uma hora, que estavam todos os meninos dali de baixo. Aí nós fomos no grandão, trabalhamos no grandão, não foi, Sérgio? Ele disse assim, eu tenho medo de um dia os homens chegar aqui e levar todo mundo. Eu digo, não, se tu está na casa do papai, papai vai guardar. Tudo tem um propósito nessa terra. Chegava uma hora assim que a gente fazia aquela panelona de sopa, irmão Diego, e ele dizia mesmo assim, irmão, o que o senhor botou nessa sopa? Meu Deus, eu digo, por quê? Papai bateu na fraqueza, a gente não vendeu, foi nada, e de noite todo mundo dormiu. A boca falhou essa noite. Aí eu só fazia rir, ele disse assim, semana que vem vai ter alguma sopa? Eu disse, eu vou conversar com os irmãos para ver aí se a gente levanta uma oferta para a gente fazer outra sopa. Ficou legal?
Ficou, pegue aqui, ó. 50 reais dá para fazer a sopa? Às vezes ele vinha pela sopa, teve hora que já vinha pela palavra, e eles mesmos se disponibilizavam de dar. Você tem que acreditar que hoje você tem que atrair pessoas através da sua fé, que você possa ter uma visão de quem você vai ganhar, de que forma você vai fazer, de que forma você vai envolver. Aí no final você vai ter os cooperadores. Só que no momento da caminhada, Neemias se topa com pessoas que vai querer atrapalhar o propósito. Neemias, desce aqui, precisamos falar contigo, fala daí, que eu estou te escutando, eu estou um pouco ocupado. Não, Neemias, é importante, eu não tenho tempo a perder, eu tenho um tempo a cumprir para me resolver, porque eu tenho que voltar. Pessoas vão arquitetar planos para abortar aquilo que Deus ele colocou no teu coração. Pessoas vão querer confundir a visão que Deus ele te deu. Pessoas vão querer diminuir aquilo que está dentro de ti, dizer que você não tem capacidade, que você é incapacitado. Tobias e Sanbalates vão se levantar para dizer que você não nasceu para isso. Mas eu quero te dizer que se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo ainda a realizar na tua vida. Você já parou para imaginar quantas pessoas são felizes por causa de você? Quantas pessoas hoje olham e se inspiram em você? Uma vez a gente começou a fazer uma oração 4 horas da madrugada. Um relógio de oração, nós viemos 4 horas da madrugada. Por incrível que pareça, quando eu saio no meu portão, o telefone, eu digo, meu Deus, será que é algum irmão que já não vai vir mais? Peguei uma mensagem: ore por mim. Eu digo, amém, nós estamos indo para a igreja. E fomos orar. Depois essa pessoa passou uma mensagem e colocou da seguinte maneira, mais ou menos dessa forma: às vezes as pessoas te ignoram, mas você é um exemplo para elas. Quer dizer o que isso? Que as pessoas elas te olham com indiferença, mas no fundo, você é um exemplo para elas. Elas se espelham, elas se inspiram em você. Então hoje, líderes, futuros líderes, tenha convicção que você nasceu para fazer sucesso. Você nasceu para ter sucesso, você nasceu para brilhar. Você veio para esse lugar, não foi para estar me olhando com esse olho aí, não. Você veio para cá para fazer diferença. Diga para você mesmo: eu tenho capacidade, eu vou fazer acontecer. E quando você se levantar, Deus ele não vai poupar em enviar pessoas, porque ele vai encontrar graça em você. Amém? Eu quero determinar para você que amanhã não, quinta-feira, vai ser a célula. O que é a célula? Não quero dizer que vai ser célula, eu quero dizer, a célula vai ser um divisor na vida de muitas pessoas. Diga amém. Mas isso só vai acontecer quando você tiver ao seu lado os cooperadores que trabalhem. Peço que você fique de pé. E eu vou contar algo bem legal para a gente orar. Quem sabe o que é zangão aqui? Zangão, que diz assim, o zangão, parece um zangão. É o marido da abelha, não é isso? Aí tem uma empresa aí para os Estados Unidos que ele colocou a placa da empresa com uma abelha, uma abelhinha. Aí as pessoas passam e não conseguem entender por que aquela abelha ali é um mascote, é algo representativo daquela empresa. Aí foram fazer uns estudos, foram fazer perguntas e chegaram com o dono. E ele olhou para muitas pessoas e disse bem assim: Senhor, por que hoje a sua empresa ela tem um mascote, uma abelha? Aí ele abriu um sorriso e disse assim: você já estudou a vida das abelhas? Não. Você já olhou o tamanho da abelha? Ela disse sim, um animal minúsculo. Mas você teve a consideração de olhar o tamanho das asas dela?
Disse também não. Disse, os maiores estudiosos dizem que as abelhas, ela não tem a capacidade nenhuma de voar por causa do tamanho das suas asas, que a aerodinâmica dela não lhe dá esse suporte. Para fechar isso aqui, ele disse assim: as abelhas não querem nem saber, elas simplesmente voam. Independente de suas asas ser pequenas, ela não quer saber, ela quer saber que tem um horizonte esperando ela, e ela voa, ela criou força e ela parte. Ela não quer saber se ela tem asas, se ela tem capacidade, se ela não tem capacidade, ela simplesmente direciona e voa. Eu quero te dizer para você, você pode se achar o menor, mas você é o maior. Você pode achar fraco, mas você é o forte. Eu quero te dizer hoje que toda esterilidade seja quebrado da tua vida, todo espírito que colocaram sobre a tua vida, todo jugo seja dissipado pelo poder que há no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, essa noite eu te apresento líderes nesse lugar, eu te apresento futuros líderes nesse lugar, e eu quero que nesta noite o Senhor venha desatar uma capacitação sobre a vida de cada um deles, meu Pai. E que assim como as abelhas, meu Deus, elas voam e elas não querem saber se ela não tem uma aerodinâmica, que ela não tem uma asa, meu Deus, que comporte o peso do seu corpo. Elas não querem nem saber que esses líderes voem também, cresçam e que alcancem os objetivos. Aumenta a sua fé a cada dia. Aumenta, meu Deus, a sua capacidade de visão. Aumenta, meu Deus, que eles possam ser um imã para atrair cooperadores, e que as células venham se desenvolver de uma maneira tão grande que esse lugar em um ano vai se tornar pequeno, Senhor. Meu Deus, eu acredito ainda, Senhor, que ainda esse ano, como nós estamos falando, que esse é o ano do Senhor, o ano aceitável, e que nós íamos crescer 5 vezes mais, como se fosse em um ano. Eu acredito. Então que as células, elas venham trabalhar como uma linha de produção, cada um fazendo o seu propósito acontecer, que cada um possa se entregar de corpo, alma e espírito em prol de vidas. Eu sei que eu estou incumbido nisso, eu sei que eu estou incluído nisso, mas eu peço que sobre mim, sobre toda a tua igreja, sobre toda a tua liderança, possa descer o maná dos céus, e que eles possam ter uma visão diferenciada, que as células possam acontecer de maneiras mais diversificadas, que as células possam desenvolver de uma forma mais, Pai, poderosa, as palavras venham soar, Pai, de uma maneira forte e eficaz na vida de pessoas, e que as células possam ser o divisor de água na vida de outros, Senhor. Eu te louvo, Jesus, eu te agradeço, Jesus, porque eu sei que tudo coopera, Pai, para o bem daquele que te ama. Então nos ajuda. Quebra todo jugo, tudo aquilo que entristece o coração dos líderes, tudo aquilo que impede ele desenvolver, e que a partir de agora refloresça na vida deles, e que resplandeça a tua luz, e que eles possam crescer a partir de agora 100 vezes mais. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte.